LGBTQIAPN+, a sigla da diversidade sexual e de gênero, cada vez ganha mais letras, mas nem todas são conhecidas pela população em geral. Hoje vamos falar sobre uma dessas letras ainda invisibilizadas, a letra I, de intersexo. Segundo definição da Associação Brasileira Intersexo, a pessoa intersexo é aquela cujo corpo varia do padrão de masculino ou feminino. As diferenças podem ser notadas nos órgãos genitais, reprodutivos, nos cromossomos ou nos níveis hormonais, ou seja, uma condição inata, biológica, que não tem a ver com identidade de gênero ou orientação sexual. É o caso da judoca brasileira Ednancy Silva, que foi alvo de muito preconceito nos anos 1990 e passou por cirurgia para poder competir nas Olimpíadas. No caso de Ednancy, a intervenção médica aconteceu por escolha dela, quando já era adulta, mas muitas pessoas intersexo são submetidas a cirurgias quando ainda são muito pequenas, para se adequarem ao sexo feminino ou masculino. Em abril deste ano, a Associação Brasileira Intersexo apresentou, por meio da deputada federal Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, um projeto de lei para garantir tratamento humanizado às pessoas intersexo e o respeito à diversidade de corpos. No BDF Entrevista de hoje, vamos entender melhor o que significa ser intersexo e como é viver assim, em um mundo marcado pela divisão binária entre homem e mulher. Olá, eu sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista. Hoje a gente vai falar então sobre as pessoas intersexo, o que são pessoas intersexo, toda essa questão das intervenções médicas, os direitos que ainda precisam ser conquistados. E para esse papo eu recebo Pan Herrera, ele é coordenador de projetos sociais da Associação Brasileira Intersexo, a ABRAE, que a gente mostrou aí no VT de abertura. Obrigada pela sua participação aqui, Pan. Imagina, eu, em nome da ABRAE, nós que agradecemos a oportunidade. A gente sempre fica feliz de ter uma oportunidade de visibilidade positiva, de poder falar sobre, de poder discutir sobre o assunto, pensar sobre, trazer reflexões, porque são esses espaços que a gente quer e precisa ocupar mesmo. Pan, quero começar bem do básico, fazer uma coisa bem didática mesmo. Quando a gente fala assim por cima, uma pessoa intersexo é que tem características femininas e masculinas, o que vem popularmente na cabeça das pessoas é a palavra hermafrodita, que não é mais usada. Eu queria saber por que essa palavra não é mais usada, por uma questão de estigma ou é porque ela não dá conta da diversidade das pessoas intersexo, ou as duas coisas? Tá, sua pergunta é muito interessante e ela tem algumas respostas. Uma delas quando a gente fala do hermafroditismo, é uma condição intersexo. Hoje existem estudos, inclusive um livro publicado por 3 ativistas intersexo aqui do Brasil, onde elas fazem uma ampla pesquisa e elas identificam 150 variações intersexo. Esse, inclusive, é o nome do livro, 150 variações intersexo. Entre elas, variações cromossômicas, de genitálias ambíguas ou atípicas, hormonais, enfim, uma série de possibilidades desse corpo estar fora do que a norma médica diz que é um corpo feminino e um corpo masculino. Nesse sentido, o termo hermafrodita não dá conta de abarcar todas essas variações, né? E também... cientificamente falando, hermafrodita é o quê? Vou chegar lá. Tá bom. E aí, assim, o que acontece? Também existem pessoas que têm a condição hermafrodita, que aí é uma condição que se aproxima muito mais de genitália ambígua, que se aproxima muito mais dessas características mistas, né, de corpos masculinos e femininos. Existem pessoas que sofreram muito estigma com esse nome, hermafrodita. Então, existem pessoas que não querem esse termo, não querem que esse termo seja utilizado. Entretanto, você vai encontrar, assim como nós encontramos na ABRAE, pessoas, sobretudo pessoas acima dos 40 anos, dos 50 anos, que têm a condição hermafrodita e que passaram a vida inteira lutando
para que fossem reconhecidas, para que fossem, que tivessem seus direitos garantidos, sobretudo na área da saúde. Então, assim, são pessoas que para elas hoje não faz sentido mudar a nomenclatura. Então, essas pessoas muitas vezes reivindicam para si, não, eu sou hermafrodita. Então, nesse sentido a gente diz, olha, não é proibido o termo hermafrodita, mas o que a gente usa é o termo intersexo. Caso a pessoa reivindique para si o uso do termo hermafrodita, a gente respeita e utiliza o termo. Então ele não é um termo proibido e negado, mas ainda assim ele não abarca todas as possibilidades de corpos intersexos. E como a gente viu no VT de abertura, a intersexualidade é uma questão inata, mas nem sempre ela é percebida logo ao nascimento, né? Exatamente. Às vezes demora um pouco. Explica um pouco como que é isso. Tá, exatamente. Por ser, são variações complexas, né? Muitas vezes, ao nascimento, você identifica, né? Geralmente o que identifica o nascimento ali é a genitália da criança, ou ela vai ter ali alguns sintomas que vai identificar alguma síndrome, que vai identificar, de repente, os órgãos internos, né? Os órgãos reprodutivos internos, a diferença e tudo mais. Então, quando isso é identificado na infância, a gente diz que assim, a realidade da criança intersexo é muito difícil, porque quando ela já nasce com as características intersexo, a possibilidade de violação da dignidade dessa criança, da dignidade humana, dos direitos dessa criança já é muito grande. Porque a possibilidade dela ser conduzida, da família ser incentivada e conduzida a levá-la a uma cirurgia de correção desse corpo, né, uma cirurgia estética, é muito grande. Eu sempre pontuo que nós, da ABRAE e do movimento intersexo como um todo, nós não somos contra cirurgias de saúde, se for uma demanda de saúde. A nossa luta é para que cirurgias estéticas não sejam feitas em crianças, que elas sejam feitas quando essa pessoa crescer e tiver condições de optar, assim como é o caso da atleta, né? Ela fez quando tinha condições de decidir por ela, já era uma pessoa adulta. Então, a nossa luta é para que corpos de crianças intersexo parem de ser violados simplesmente porque eles não se encaixam dentro da norma. Só para as pessoas entenderem um pouco sobre essa questão de intersexo, ser biológico, né? Eu uso muito o exemplo de uma régua. A gente está acostumado a entender que o corpo humano é aquela borracha que na minha época diziam que apagava caneta, né? Nunca apagou caneta. Era azul e vermelha. Que era azul e vermelha. Então, a gente está acostumado a aprender, né, que o nosso corpo ou é o lado azul ou o lado vermelho. Ou é feminino ou é masculino. E a gente, quando a gente começa a entender a corporalidade das pessoas intersexo, a gente entende que o nosso corpo não é uma borracha de dois lados, é uma régua de 30 centímetros, onde de um lado eu tenho um corpo tipicamente masculino e do outro lado um corpo tipicamente feminino, ou um corpo tipicamente com ovário e útero e vagina, e um corpo com pênis e testículos e próstata, mas que dentre o zero dessa régua, né, e dentre o 1 e o 29 existe um espaço grande de possibilidades e variações de corpos. Então você vai ter corpos que vão estar mais próximos desse corpo dito como um corpo feminino, você vai ter corpos que estarão mais próximos desse corpo dito masculino, e você vai ter corpos que estarão mais próximos do meio dessa régua, que seria um caso de uma hermafrodita, por exemplo, que aí teriam as características biológicas bem mais presentes e mais, digamos assim, mistas, muitas vezes ao ponto de não conseguir identificar qual é de fato a característica daquele corpo, porque está muito mista, né? Então, onde a gente vai ter essas grandes variações. Então, dentro dessa perspectiva do movimento intersexo, a gente propõe que a pessoa ressignifique esse corpo borracha para um corpo régua. E entenda também que lado que o corpo dela tá, porque muitas vezes isso vai acontecer, da pessoa olhar e falar, nossa, o meu corpo está muito mais próximo do meio dessa régua do que da ponta.
E às vezes ela passou a vida inteira tendo essa vivência e não percebeu, e não sabia, não tinha nome. Então muitas pessoas intersexo se descobrem assim, que foi o meu caso também. Uhum. E falando dessa coisa da descoberta ainda, então a intersexualidade ela pode ser descoberta, por exemplo, quando está chegando na puberdade. Sim, é muito comum. Inclusive, é muito comum. Quando chega a puberdade, e aí começa situações onde a pessoa ali, eu vou tentar ao máximo não pontuar questões de gênero. A pessoa que tem um útero, uma vagina e ovários começa a menstruar. E aí para a menstruação, e aí não menstrua mais. E aí, que seria a época de desenvolver os seios, não desenvolve. Então vai ao médico e aí entende que tem ali uma questão hormonal. Aí precisa tomar hormônio para desenvolver aquele corpo, senão aquele corpo não vai se desenvolver, né? Foi o meu caso também. Eu comecei com 11 anos a me hormonizar, né? O médico começou a me hormonizar com 11 anos. Então, começa a apresentar características que são de um corpo considerado masculino. Começa a apresentar características de um corpo que é considerado feminino. Às vezes, o menino cresce e aí tem ali a questão do quadril que se desenvolve, das mamas que se desenvolve. Então vai ao endocrinologista, e aí o endocrinologista começa a hormonizar também. Então existe muito essa realidade de descobrirem na fase da puberdade. E existe também se descobrir intersexo na fase adulta. Por quê? O meu caso, eu me descobri intersexo na fase adulta. E isso acontece com muitas pessoas. Eu, antes de ser coordenador de projetos sociais na ABRAE, eu entrei como assistente social. Então, eu atendi as pessoas que chegavam até a ABRAE procurando orientações e tudo mais. Então, eu peguei muitos casos onde as pessoas falavam, olha, eu acho que eu sou intersexo. Porque isso. E a gente ia conversando, ia encaminhando, orientando. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa tem a vivência intersexo, mas ela não sabe que tem esse nome. Eu tô com 37, há 22 anos atrás, eu não tinha referência de nome, do que era ser uma pessoa intersexo. Não tinha esses termos, não eram utilizados. Então eu tinha a vivência de ser hormonizado, de passar pela questão, a minha socialização completamente afetada pelo meu corpo, porque eu sou uma pessoa que eu tenho barba, eu sempre tive barba. E barba mesmo, não tô falando de bigodinho não, eu tô falando de barba de fato, né? Então assim, imagina uma pessoa que até então se entende como menina com 11 anos tendo barba e tendo seios. Então foi assim uma confusão pra mim, né? Então eu passei por a adolescência atravessado pela intersexualidade, pelas não consequências, porque eu acho consequência muito pesado, mas pelos atravessamentos da vivência de ser uma pessoa intersexo. Mas eu só fui descobrir que era uma pessoa intersexo na fase adulta. Quando eu vi uma entrevista, eu falei, gente, mas peraí, meu corpo é assim também. Eu passei por isso também, como assim? E aí entrei na ABRAE e comecei a ouvir relatos muito parecidos com os meus. E eu, caramba, eu nunca soube que tinha esse nome. E pra mim, foi como receber a peça central do quebra-cabeça da minha vida, assim. Pra algumas pessoas é o mundo caindo, né? Porque assim, você imagina uma mulher cis que acaba de casar e tá tentando engravidar num relacionamento heterossexual. E aí ela vai fazer exames e aí ela descobre que ela tem uma condição intersexo. O mundo dessa mulher cai. Para ela pode desestabilizá-la profundamente. Tanto que muitas vezes ela não vai querer usar o termo intersexo. Ela vai dizer, não, eu não sou intersexo, eu tenho uma síndrome, mas eu não sou intersexo. Para outras pessoas, como para mim, é uma resposta que você recebe. Então você fala, nossa, eu tenho agora a informação sobre a minha vida. Tudo que eu passei tinha nome. Tudo que eu vivenciei teve um porquê. E o meu corpo não é monstruoso, não é uma aberração. Existem outras pessoas como eu.
Então, nesse sentido, o que para alguns é empoderamento e autoconhecimento, para outros pode ser um grande desafio, sabe? Sim, também é um espectro enorme de vivências, Enorme, né? exatamente. E essa questão, eu quero entrar bastante nessa questão das intervenções médicas, né? Então, por exemplo, quando uma cirurgia é feita com a criança muito pequena, você, por exemplo, foi hormonizado com 11 anos, né? Muitas vezes a criança nem sabe o que está acontecendo ali. Ah, vou te dar um remedinho, vai no médico porque tá dodói, né? Sim. Né? Tem uma tentativa de esconder. Então, é uma vivência comum das pessoas intersexo viver essa intersexualidade de maneira muito solitária, sem falar sobre isso. Conta um pouco desse aspecto. Ou sem saber, né? Sim, é extremamente comum. Porque é como eu falei, a gente não tinha referência, não tinha nome, não tinha um movimento social para falar, olha, estamos aqui, nossas vivências se aproximam, né? Muitas vezes nossos corpos não se parecem, mas nossas vivências se aproximam. E aí, o que acontece? Quando a gente fala, né? Quando eu falo que dentre todas as fases e dentre todas as condições intersexo, as crianças que nascem com a genitália já atípica ou ambígua, né, elas são as que mais sofrem, é porque elas muitas vezes são submetidas a procedimentos estéticos cirúrgicos e sem a mínima possibilidade de entender ou consentir aquilo. Só para a gente entender, então, por exemplo, o que seria uma genitália atípica? É um pênis que tem uma má formação? São muitas variações. A gente evita usar termos como má formação. Coloquei bem entre aspas. Sim. Mas assim, quando a gente diz atípico, é que está fora do padrão que a medicina entende como um pênis correto, digamos assim. Então, a medicina tem um padrão de tamanho. Então, um pênis que nasce menor do que aquele tamanho, ele já não é considerado um pênis. Tá. Ele é considerado, de repente, um clitóris aumentado. Então, uma vagina que nasce com, às vezes, sem uma abertura adequada, ou nasce, enfim, ali com características que estão fora desse padrão. A medicina ela tem uma tabela padrão do que deve ser, do que é considerado normal e do que é considerado atípico. Então, nesse sentido, são muitas variações, né? Eu posso pontuar aqui e ainda assim não dar conta de todas. Mas, ainda assim, quando eles identificam que essa genitália está fora do padrão que se espera, é muito comum que se sugira as cirurgias. E aí, quando a gente fala que é estético, é porque muitas vezes não é uma cirurgia que vai ali considerar uma questão de saúde, ou que tem uma necessidade, ou que vai trazer um impacto positivo em relação à saúde daquela criança. Muitas vezes, pelo contrário, é para corrigir, para que fique visualmente mais adequado, mas ainda assim, se você faz uma cirurgia num bebê, aquele tecido ele não vai se desenvolver como ele se desenvolveria normalmente. Então não vai ser uma cirurgia, serão algumas cirurgias, né? E aí algumas cirurgias ao longo da vida, porque conforme essa criança cresce, esse corpo cresce, esse tecido precisa crescer, ser expandido. Então aí vem essas intervenções. Nesse sentido, quando a gente pensa, as crianças não sabem muitas vezes? Não sabem, mas assim, eu atendi muitos adultos que tinham memórias. Muitas vezes memórias não completas, né, de um cenário todo, mas memórias, por exemplo, uma pessoa que, eu lembro de estar deitado na cama sem poder levantar e o meu primo brincando comigo porque eu não podia levantar da cama e eu sentia muitas dores num pós-operatório, né? Eu me lembro de uma situação onde os médicos, eu deitei na maca e 6 médicos vieram analisar a minha genitália. E eu tinha 6 anos, relatos de pessoas
que dizem isso. Então, é marcante. Imagina para uma quase criança uma sensação de 6 violação, anos, né? Exato. Imagina para uma criança de 6 anos virem 6 profissionais da saúde, e aí não estamos contestando a conduta dos profissionais, não é sobre isso, mas é sobre a sensação da criança de estar sendo observada e mexida por 6 profissionais ao mesmo tempo, para uma avaliação experimental. Então, assim, isso são relatos reais de pessoas que guardam na memória ainda 30 anos depois que passaram por essa situação, que guardam essa cena na memória. Então, quando a gente fala sobre a importância de se aguardar para fazer uma cirurgia, é você ter condições de que aquela pessoa, dona daquele corpo, que ela possa entender o que está acontecendo, que ela possa consentir o que está acontecendo, que ela possa dar conta daquilo que está acontecendo, né? Porque você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 cirurgias numa criança, porque você diz que lá na frente ela vai precisar ter uma vida sexual ativa. Mas criança não faz sexo. Sim. Né? Então, assim, por que essa fixação com o sexo da criança, com a genitália da criança? Se criança tem que ser preservada. Se a gente vai preservar as crianças, a gente precisa preservar também as crianças intersexo. Né? Não é corrigindo, né, como a gente fala, assim, não é colocando aquele corpo dentro de uma norma que você vai oferecer saúde. Muito pelo contrário, muitas vezes. Você vai ali, talvez, pensar numa saúde física, mas psiquicamente você pode estar destruindo essa criança para o resto da vida. Uhum. E a medicina tem avançado na questão do conhecimento, né, do que é uma cirurgia pela saúde, do que é uma cirurgia estética. Eu te pergunto porque eu estava pesquisando para essa entrevista, eu vi um mini documentário australiano, né? E aí apareciam 2 relatos médicos, assim. Tem uma condição intersexo que eu acho que é mais ou menos comum, que é da pessoa ter vagina, né, ter todas as características femininas, mas ter testículos internos. E aí tem esse debate, se deve tirar ou não os testículos internos. E pelo que me pareceu, dentro da medicina, não se sabe muito bem se eles podem causar algum problema, tipo câncer ou não. Então, como que está essa questão do conhecimento científico mesmo? Olha... a instituição medicina, a instituição médica, ainda é extremamente conservadora. Sim. A gente precisa lembrar que a medicina, vou falar da medicina no Brasil, né? Que a medicina no Brasil, ela foi construída também em cima de violação de corpos indígenas, de corpos negros, de corpos de mulheres, né? Então, assim, isso está no nosso histórico. Então, a instituição em si ainda carrega ideias muito conservadoras. Porém, o que nós temos observado é que cada vez mais profissionais de medicina têm se dedicado a se aprofundar e a se aprimorar no conhecimento em relação à diversidade de corpos. Então a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem a instituição medicina muito conservadora, a gente tem uma boa resposta de profissionais médicos, né, de profissionais da medicina que buscam se aprimorar, que buscam me fugiu a palavra agora, mas que buscam se inteirar do que é a realidade não só do corpo intersexo, mas da subjetividade intersexo também. Assim como para outras condições também. Mas entender o quanto essa subjetividade acompanha o desenvolvimento do corpo, né? E o quanto isso é inerente, não se separa do corpo. Então, às vezes a gente fala, o corpo intersexo, o corpo, sim, o corpo, mas a pessoa intersexo, a vivência intersexo, né? Então tem que estar, não pode estar separado do corpo intersexo. Então, a gente tem hoje no Brasil
diversos profissionais que estão engajados no movimento, aliás, engajados em entender melhor o movimento intersexo, entender como, inclusive, professores de universidades que nos buscam para palestrar para os alunos, outras áreas da saúde também, enfermagem, psicologia. A gente tem uma proximidade bem interessante com o Conselho de Psicologia porque esses profissionais estão entendendo que é preciso avançar no conhecimento e que só isso vai poder levar a gente até uma situação aí de tentar garantir o direito humano. Uhum. E eu queria fazer um comparativo com a questão trans, né? Porque a extrema-direita tem usado, né, a população trans muito como bode expiatório e tem inventado muitas mentiras envolvendo crianças trans. Então, por exemplo, que crianças trans seriam submetidas à operação de redesignação sexual ou a tratamento hormonal, que é uma mentira, isso não pode, né? Criança não pode. Não pode. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê as pessoas intersexo passando por esse tipo de intervenção. Então, assim, a questão não é a intervenção no corpo da criança, a questão é estar ou não dentro da norma do que se considera uma mulher perfeita e um homem perfeito, né? Exatamente. A questão é exatamente estar dentro da norma que eles estabeleceram. Então, assim, o que eles dizem, exatamente o que você falou. Porque vão fazer cirurgia em crianças trans, isso não existe, não se faz cirurgia em crianças trans. Nem hormonização em crianças trans se faz o bloqueio puberal na fase certa, para depois dos 16 fazer a hormonização. Então, antes dessa idade nem tem hormonização, diferente de criança intersexo, que acabou de nascer, muitas vezes, está lá na mesa de cirurgia. Né, que os pais muitas vezes são pressionados a fazerem cirurgia porque, olha, precisamos definir se é menino ou menina para sair daqui com uma documentação, sendo que já existe uma regulamentação, um provimento que prevê que pode sair com o documento ignorado. Explica um pouquinho, isso acho que é uma questão importante nessa questão da documentação. Existe no Brasil, então, a possibilidade de colocar sexo ignorado? Existe um provimento que saiu agora no começo de 2021, um provimento que prevê que seja possível registrar a criança na declaração de nascido vivo ou na declaração de óbito o termo ignorado. Então você pode colocar masculino, feminino, ignorado. Você pode pegar essa declaração de nascido vivo, levar no cartório, né, ou levar para registrar a criança e ela vai ser registrada com o termo ignorado, tá? Mas e se em algum momento eu quiser trocar? É possível fazer a alteração, tá? Mas o que isso trouxe de benefício? Trouxe a possibilidade de evitar, claro que aí vai depender também da conduta da equipe de saúde que está atendendo a família. E aí, quando eu digo equipe, é porque eu responsabilizo todos, porque tem que envolver assistente social, tem que envolver psicólogo, tem que envolver toda a equipe de saúde. Mas que essa família ela seja devidamente orientada, que a criança dela não precisa passar por uma cirurgia para que possa ser registrada. Por exemplo, o caso do Jacob, que é o filho da Thaís, né? A doutora Thaís é a presidenta da ABRAE, e o Jacob, que era o filho dela, quando ela saiu com ele da maternidade, ele não saiu com documento. Ela saiu era um papel escrito URN, recém-nascido, de Thaís, tal, está sendo liberado na data tal, porque não tinham como dizer se ele era menino ou menina. Então, assim, ela ficou sem licença maternidade, ele ficou sem documento, ele ficou sem conseguir tomar as vacinas inicialmente. Uma violação total, então, de todos os direitos da criança e da mãe. Assim, e da mãe. Então, assim, por isso que a ABRAE também nasce dessa luta, né? Da luta de outros ativistas também, como a Dione Freitas, mas principalmente do encontro dessas pessoas que tiveram seus direitos violados. E o Jacob, sendo um bebê de dias, teve o seu direito violado, onde ele não teve acesso nem a documentação, nenhuma documentação.
E uma pessoa intersexo, ela necessariamente tem que passar por acompanhamento médico, não falando de intervenção, mas de acompanhamento ou não? Dá para ser intersexo simplesmente sem passar por nenhum tipo de tratamento, nada? Olha, o que leva uma pessoa, o que torna uma pessoa intersexo, além da condição biológica, é também a percepção do seu corpo enquanto um corpo político, uma existência política, né? Mas precisamos lembrar que o fato de ter uma condição biológica é inerente à existência intersexo. Então, provavelmente é uma pessoa cujo corpo precisará de algum tipo de acompanhamento. E eu não estou dizendo de medicalização. Estou falando sobre acompanhamento, porque veja, no meu caso, aos 11 anos, o médico já sabia que eu estava desenvolvendo resistência insulínica. Mas eu nunca fui medicado para isso. E aí agora aos 37 eu tenho diabetes. Então assim, se tivesse naquela época acontecido um acompanhamento, talvez hoje eu não teria esse quadro desenvolvido. Só uma pergunta, mas essa questão da insulina tem a ver com a intersexualidade? Com a síndrome que eu tenho. Tá. Tem a ver com a minha síndrome, que é a minha condição intersexo. Então assim, dentre outras questões, né? Então, assim, se houvesse esse olhar mais apurado, né, talvez tivesse tido um cenário diferente hoje. Então, as pessoas intersexo, eu acredito que, a gente não pode dizer que todas, mas a maioria vai precisar de algum tipo de acompanhamento, porque existem questões de saúde envolvidas e esse acompanhamento não necessariamente indica uma necessidade de medicamentos, de uso de medicamentos ou hormônios, mas muitas vezes exige um acompanhamento para saber, por exemplo, uma pessoa que tem os testículos internos. Às vezes ela não vai precisar fazer a cirurgia, mas o acompanhamento daquilo vai indicar se ela precisa fazer essa cirurgia, se ela corre o risco de desenvolver um câncer ou não, se ela pode simplesmente manter daquela forma e fazer o acompanhamento periódico, sabe? Então, acho que é mais ou menos É mais uma mudança de olhar, né? É. E a questão dos pais, né? Porque eu acho que deve ser uma situação que as pessoas ficam bastante perdidas, né? Quando tem um filho intersexo, porque o nosso mundo é muito binário, então em questões como o registro, o nome que você vai colocar na criança, o pronome que vai usar, né? Então, como que os pais devem proceder? Olha, eu acho que, sinceramente, quando uma família chega pra mim assim e fala, nasceu a criança ou a criança vai nascer e como que eu faço, a questão do nome do meu filho, e aí eu sempre falo, qual o nome que você pensou pro seu filho? Pensei João. Então tudo bem, põe João. Mas saiba que se em algum momento seu filho João virar pra você e falar, mãe, não sou João, eu sou a Maria, você vai precisar manter esse amor que você está tendo e cuidá-lo da mesma forma e cuidá-la da mesma forma como você cuidaria do João. O que não é uma abordagem diferente quando a gente fala com famílias de pessoas, de crianças trans. Sim, mas tem uma certa diferença. Sim, aí, né? Tem, mas eu digo nesse diálogo, por exemplo, a gente não pode impor para uma família que ela coloque o nome neutro para uma criança. E não tem como, não tem né? Como. Assim, na escola. Eu escolheria pro meu, mas como escolher para uma criança? Não tem como. Então eu acho que a questão é mais oferecer um suporte para essa família, de compreensão e tentar de alguma forma fazer com que essa família desenvolva uma empatia no sentido de, olha, a sua criança, ela tem uma condição biológica, ela vai nascer, você vai lá identificar, então acho que, né, de repente tem uma característica mais feminina, de repente tem uma característica mais masculina, você vai escolher o nome dessa criança, mas é você que precisa entender que
a possibilidade da sua criança crescer em algum momento e falar, não, eu não me identifico com isso, com o que foi construído, é uma possibilidade real. Porque isso acontece muito. E a gente tem muitas pessoas, curiosamente, assim, eu atendi muitas pessoas que, assim como eu, são intersexo e se identificam como pessoas não binárias. E essa compreensão vem justamente a partir do próprio corpo, a partir da vivência do corpo. Tanto que existe o termo intergênero, que é um termo de pessoas não binárias intersexo, né? Existe dentro do guarda-chuva não binário. Então, não é uma regra, óbvio, existem muitos homens intersexo, existem muitas mulheres intersexo, mas existem muitas pessoas também que se identificam como não binárias e que até depois de entenderem que são intersexo, falam, nossa, realmente, me entendi como não binária a partir da vivência do meu próprio corpo. Então, mas essa questão dos pais é uma dificuldade. A gente tem um cenário conservador, a gente tem um cenário que não é tão favorável para a compreensão dessa diversidade, mas, ao mesmo tempo, o nosso papel é sempre tentar investir no afeto. Então, assim, dizer para essa família, independente do nome que a sua criança tenha, eu não vou criar uma regra para você colocar um nome no seu filho. Independente das características biológicas que seu filho, sua filha tenha, você precisa entender que você desenvolver a empatia por essa criança e o respeito ao corpo dela vai ser muito mais significativo do que você só colocar um nome neutro e, de repente, não respeitar ela num futuro, sabe? E é importante a criança saber que ela é uma pessoa intersexo, claro que isso dependendo da idade da criança, né? Mas é importante ela saber isso ser falado com franqueza, não ser um tabu? É importante que a criança saiba de uma forma adequada para a própria idade, mas é importante que a criança saiba, que ela entenda que não é só ela, que existem muitas pessoas intersexo, que ela entenda que em algum momento na escola vão ensinar para ela que existem só duas possibilidades, existem só o ser humano borracha, mas que na verdade somos régua, e que ela possa não desenvolver uma ideia de monstruosidade, sabe? De aberração. Eu penso que isso contribui, assim. Eu acho que se as crianças, principalmente que se descobrem na fase da puberdade, entendessem que elas não estavam sozinhas, não eram as únicas, eu acho que essa ideia desse corpo aberração seria menos impactante na vida das crianças, sabe? Dos adolescentes, por exemplo. Então, daí a importância de se falar sobre o assunto e que a criança e o adolescente saiba. Mas ali, tudo conforme a idade, né? E o movimento intersexo? Fala um pouquinho da história. É uma coisa recente e se vem ganhando visibilidade? Vem ganhando visibilidade. O movimento intersexo, assim, acho que ele começa a se organizar mais no Brasil a partir de 2014, através do Facebook, né? Com alguns ativistas. Então teve alguns ativistas ali, Johnny Freitas também foi uma delas, a Olivia Denardi também, o Shea. Então, assim, é um movimento que começa a se fortalecer no online, através desse grupo do Facebook. E aí as pessoas vão se conhecendo e vão participando de encontros, né, de entrevistas ou de atividades externas, enfim. E vão tendo a oportunidade de se conhecer. E a partir daí também, onde a doutora Thaís, em 2016, teve o Jacob. E ela fazia na época o doutorado dela. E a professora dela de Direitos Humanos falou, olha, você precisa ir buscar apoio sobre esse caso. E aí é onde ela consegue chegar na ONU e consegue dar entrevistas para vários lugares, inclusive outros países.
e aí começa a ganhar uma visibilidade e se junta também com parte do movimento intersexo, e uma parte desse movimento funda a ABRAE em 2020. Né? E aí a ABRAE passa ali, na ocasião, a ser a primeira associação a trabalhar exclusivamente com a população intersexo. E a gente falou um pouquinho na matéria do início que foi apresentado um projeto de lei que é conhecido como Estatuto Intersexo. Fala um pouquinho sobre os principais avanços que ele traz, e hoje no Brasil não tem nenhuma lei para as pessoas intersexo, ou tem algumas normas que ajudam um pouco? Então, na verdade, tem agora, né, a deputada Duda Salabert, ela em março, ali final de março, começo de abril, protocolou a lei Jacob Christopher, que leva o nome do filho da doutora Thais, que foi quem começou esse movimento para construir o estatuto, ela junto com outros ativistas, junto com o Dr. Leandro, o Dr. Walter, a doutora Raquel, a doutora Moni, e aí construíram isso para tentar garantir aí um direito e uma visibilidade mesmo em relação à existência de pessoas intersexo, porque não existe, né, assim, se você for ver até hoje no Brasil, uma pessoa, né, como eu havia falado, a Cel Albuquerque, a ativista, é a única pessoa registrada como intersexo no Brasil, depois de uma briga judicial, depois de uma luta de 3 anos, ela conseguiu, mas é a única pessoa no Brasil reconhecida como intersexo. Então, a gente ainda está caminhando passos lentos, mas a gente entende que o Estatuto da Pessoa Intersexo, ele vem para trazer aí um modelo de construção de cidadania mesmo para as pessoas intersexo, né? De entender as pessoas intersexo como cidadãs e como pessoas que precisam dessa dignidade humana e precisam ter os seus direitos humanos protegidos, para que não sejam mais tão violadas, sobretudo os bebês intersexo não sejam tão violados, e que as pessoas adultas tenham também condições de terem acesso a programas de saúde, terem acesso a condições de manter ali uma saúde plena, dentro do sentido mesmo que a OMS fala, que não é só a ausência de doença, né, mas é a possibilidade de ter uma vida plena, com saúde mental, saúde psíquica, saúde emocional, enfim. Então a nossa expectativa é que o Estatuto saia o quanto antes, a gente sabe que vai ser uma luta. Com esse congresso. Mas a gente também sempre pontua essa questão, estamos falando de condições biológicas. Estamos falando, não que seja mais ou menos, até porque biologia também é algo construído, também são conceitos construídos, mas ainda assim, estamos falando de pessoas que precisam de amparo de saúde. Estamos falando de pessoas que precisam de amparo para a existência e dos seus corpos, né? Então, a gente sempre busca pontuar isso nos diálogos, e dizer que pessoas intersexo podem ser pessoas trans, como podem não ser, como podem ser pessoas LGBTs, pessoas heterossexuais, pessoas bissexuais, homossexuais, pansexuais, de diversas orientações e identidades de gênero, mas ainda assim terão um corpo intersexo, e é um corpo que precisa de uma atenção e um cuidado em saúde com mais zelo. Pam, muito obrigada, acho que trouxe muitos esclarecimentos aí sobre a vivência das pessoas intersexo, né? Enfim, ainda todos os desafios e os avanços também que já aconteceram. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. E esse foi o BDF Entrevista. Tem programa novo de segunda a sexta, sempre às 7 da noite. Dá para ver na TVT ou no YouTube do Brasil de Fato. Eu aproveito para lembrar que no nosso YouTube tem também os programas anteriores e tem muita coisa boa, viu? Então até a próxima. Tchau!